Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, está no ar mais um programa Crescendo em Cristo aqui na Rádio CPT, uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Nestor Duemes, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na cidade de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. O estudo bíblico para hoje é de Atos, capítulo 7. O capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos começar com duas observações introdutórias a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. A primeira é sobre o nome do livro. Atos dos Apóstolos poderia também ser chamado de Atos do Espírito Santo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é Jesus quem age, é Jesus agindo, Jesus em movimento. Em Atos dos Apóstolos, através dos apóstolos, o Espírito Santo está em ação. Poderia então chamar Atos do Espírito Santo. Nós vamos ver, inclusive no capítulo 7, nesta defesa de Estevão, nós vamos ver o Espírito Santo em ação. Então, essa primeira observação introdutória a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Poderíamos chamá-lo muito bem de Atos do Espírito Santo. A segunda é de que Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo funciona muito bem como uma ponte que liga o antigo com o novo. Uma ponte que liga a religião do Antigo Testamento, dos sacrifícios, à religião do Novo Testamento, a religião da fé. A fé a partir do grande sacrifício de Jesus na cruz. É uma transição. Atos faz essa transição do antigo para o novo. E isso também vai ser percebido na leitura de Atos capítulo 7. Bom, nós vamos usar para o estudo de hoje a nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH. Mas você pode ler o capítulo 7 de Atos na versão que você tem aí, em papel ou em aplicativos, nos seus smartphones. Nós não vamos ler o capítulo 7 na íntegra, porque são 60 versículos, e isso nos tomaria boa parte do tempo, se não todo o tempo que temos. Eu vou fazer alguns destaques. Primeiro, contextualizar o texto, o capítulo 7. Ao final do versículo 6, então nós temos a prisão de Estevão. Eles põem as mãos em Estevão e levam ele até o conselho superior, até o grande sacerdote, e o acusam. Ele sofre uma acusação que é levada ao grande sacerdote. Eles dizem, ao final do capítulo 6, este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Então, há uma dupla acusação contra Estevão. Ele não para de falar nem contra o templo e nem contra a lei de Moisés. E o texto segue eles dizendo, nós o ouvimos, quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. Jesus disse, de fato, inclusive está registrado em João capítulo 2, de que ele destruiria este templo e o reconstruiria em 3 dias. Evidentemente que Jesus não estava se referindo ao templo de Jerusalém, mas estava se referindo ao seu corpo, como o próprio Evangelho nos elucida. Então, esta é a acusação. Eles levam ele então para o grande conselho, para o grande sacerdote, e fazem estas acusações contra ele. E aí então chegamos ao capítulo 7.
No versículo 1, então, o grande sacerdote faz uma pergunta muito simples, direta e objetiva para Estevão. Ele pergunta, depois de ouvir as acusações, o que essas pessoas estão dizendo contra você é verdade ou não? E Estevão, cheio do Espírito Santo, como nós vamos ver ao final do capítulo, ele então não diz nem sim nem não, mas ele traz um grande sermão, e é este grande sermão, essa grande mensagem, essa grande pregação, que é o capítulo 7. Estevão vai contar a história do povo de Israel no Antigo Testamento. E ele começa por Abraão. E ele vai à promessa que Deus fez a Abraão. Ele chega em Isaque. Ele chega à circuncisão de Isaque. Ele passa pela circuncisão de Jacó. Ele passa pela circuncisão dos 12 filhos de Jacó, os patriarcas. Assim ele vai então mostrando como é que no Antigo Testamento Deus inseria gente na aliança. Ele vai a José, Estevão vai até José, vai até a casa de Jacó, encontra lá a inveja dos irmãos contra José. Vai até o Egito, onde José se torna governador, uma história maravilhosa, e tudo isso Estevão traz na sua defesa, na verdade na sua pregação. E ele vai depois, chega em Moisés, o nascimento de Moisés, ele passa pela história de Moisés, os primeiros 40 anos ainda no Egito, no palácio, e depois os 40 anos seguintes no deserto, em Midian, e os outros 40 anos libertando o povo, né? Sendo o líder do povo na libertação do povo de Deus no Antigo Testamento. E ele chega falando bastante desse tempo com Moisés. Ele chega então em Davi, que desejou construir uma casa para Deus. E ele vai dizer que Salomão é quem construiu essa casa. E notem que a acusação era a respeito da casa, né, a respeito do templo. Né, e ele chega então nesse templo. Ele vai dizer, né, do tempo do deserto ainda, de que a tenda da presença de Deus está lá no versículo 44. Né? Ele fala da tenda. Nota, então ele começou lá em Abraão, ele foi passando pela história, agora ele chega na tenda da presença de Deus. Ele vai dizer no versículo 48, porém o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como disse o profeta. E ele vai dizer então, citando o Antigo Testamento, o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde eu descanso os meus pés. Aqui temos um forte indício de transição, não é mesmo? O apego do Antigo Testamento, do povo no Antigo Testamento, o apego exagerado ao templo, quase como se fosse um amuleto, ou até pior que um amuleto de proteção, né? E Deus, através dos profetas, sempre denunciou isto, né? Não adianta o templo, Jeremias é especialmente forte nisso, não adianta o templo, não adianta vocês ficarem olhando para o templo, né? e vivendo uma vida de opressão às viúvas, aos órfãos, sem misericórdia, né? Sem cuidar do próximo e tal. E aqui, então, mais ou menos assim, Deus não está nem aí para o templo. Né? Depois os profetas vão nos dizer, os apóstolos mais à frente vão nos dizer que Deus não habita mais no templo, mas ele habita pelo Espírito Santo no coração dos cristãos, no coração das pessoas. O coração é a habitação de Deus, Espírito Santo. Então aqui já temos essa transição em movimento aqui. E ele vai então terminar o seu sermão, terminar a sua defesa, a sua resposta ao grande sacerdote, dizendo
no versículo 51, como vocês são teimosos. Notem, aqui Estevão está falando com aquelas pessoas que crucificaram Jesus, né, que mataram Jesus. Como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os seus antepassados rejeitaram. É uma novidade aqui, né, que Estevão coloca, porque a rejeição no Antigo Testamento era dos profetas, né? Os profetas eram rejeitados. E aqui já Estevão vai fazer o link. Na verdade não eram os profetas, era o próprio Espírito Santo que foi rejeitado por eles e por vocês. E ele vai continuar no versículo 52. Qual foi o profeta? Notem, profeta e Espírito Santo. Essa transição. Né? Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus que no passado anunciaram a vinda do bom servo. É um novo título que Estevão dá aqui para Jesus, não é? O bom servo. Nós conhecemos servo, ou servo sofredor, lá de Isaías 53. Aqui Estevão refere-se a Cristo como o bom servo. E agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido a essa lei. Uma mensagem dura de conclusão do sermão. E ele está falando, né, lá no versículo 2, ele diz, quando ele começa a sua defesa, ele diz, irmãos, querendo referir-se aqui a pessoas de mesma idade ou de idade semelhante à dele, e pais, aí referindo-se já aos mais velhos, os de mais idade. E a eles que ele então acusa, lembrando-os de que foram eles que mataram Jesus, o bom servo. E aí temos a morte. Entramos numa parte final do capítulo 7, a morte. É dito, né, que quando, no versículo 54, você pode acompanhar aí, quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Ódio, né? Ódio no coração. Quando eles ouviram este sermão, essas palavras, né, acusando a consciência deles, eles rangeram os dentes de ódio, de raiva. E aí o 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. Cheio do Espírito Santo. É um destaque que eu quero fazer nesse Crescendo em Cristo de hoje. O Espírito Santo de Deus estava em Estevão para ele ver a glória de Deus. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Aqui está o papel, a tarefa, a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo estava em Estevão, Estevão estava cheio do Espírito Santo e ele viu Jesus. Essa é a tarefa do Espírito Santo. Nos fazer ver Jesus nos evangelhos, na palavra que estamos estudando, na Bíblia, no batismo, na Santa Ceia, na comunhão dos irmãos, nos pequeninos, nos frágeis, nos sofredores, no próximo que precisa de ajuda. O Espírito Santo necessariamente não está nos cristãos para fazê-los fazer grande estardalhaço, se jogar no chão, rolar no chão, falar isso ou aquilo, mas o papel do Espírito Santo é ver Jesus, é nos fazer olhar e ver Jesus. O apóstolo Paulo depois vai dizer em 1 Coríntios, que sem o Espírito Santo ninguém pode sequer dizer Senhor Jesus. E aqui Estevão, cheio do Espírito Santo, viu Jesus de pé no céu, do lado direito de Deus. E ele diz isso, ele toma coragem e diz para aqueles que já estavam rangendo os dentes de ódio, ele diz, olhem, eu estou vendo o céu aberto. E o Filho do Homem, Jesus, é um título que eles conheciam bem, que era um título atribuído ao Messias, ao Cristo. Ele está em pé ao lado direito de Deus.
E aí no versículo 57, então a raiva deles, o ódio deles vai ao ponto máximo. Eles dizem, né, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Né? Cerraram os punhos e foram para cima de Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. Aqui temos uma primeira semelhança de Estevão com Jesus. Né? Jesus também foi levado para fora da cidade, para fora de Jerusalém, lá para os arredores, no alto do Gólgota, onde ele foi crucificado. Aqui, Estevão também foi levado para fora da cidade, onde ele foi apedrejado, né? Apedrejado até a morte. E é dito, né? E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo. Olha o Saulo começando a aparecer, Paulo, que depois vai ser o grande apóstolo aos gentios. Deixaram ele tomando conta das vestes, das capas de Estevão. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A oração de Estevão: me recebe o meu espírito. Vendo Jesus do lado direito do Pai. Né? Essa imagem, né, é um símbolo de poder, né, de todo poder. Ao lado direito, né, é o que dizemos no credo, né, sentado à direita do Pai, e aqui está em pé ao lado direito do Pai. Ele diz, né, Jesus diz em Mateus 28, né, todo o poder me foi dado no céu e na terra, né, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí, depois de dizer, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, em meio às pedradas, né, em meio ao apedrejamento, ele diz, orando novamente a Jesus: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. Assim, temos a segunda semelhança de Estevão com Jesus, não é? Forte semelhança. Jesus pregado, pendurado na cruz, sofrendo o escárnio, né? Sofrendo aquelas blasfêmias todas de seus adversários. Jesus também orou ao Pai: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Estevão aqui diz: Senhor, perdoa eles também por este ato deles, por esse pecado deles. E assim temos essa semelhança forte entre Estevão e Jesus. Por causa do Espírito Santo que estava em Estevão. Pedir o Espírito Santo, pedir a presença do Espírito Santo, é sinônimo de pedir que Deus nos ajude a perdoar, né? Que Deus nos ajude a estender perdão e pedir que Deus perdoe a nós e aos outros, né? Eventualmente quem peca contra nós, como é o caso presente aqui dos adversários de Estevão, os que ele chamou de irmãos e pais, né? E ele então ora em favor deles. Certamente muitas dessas pessoas depois foram convertidas, né, ao cristianismo, né? Não temos isso registrado, mas muitos judeus daquele tempo assumiram a fé cristã. Então, queridos amigos, meu irmão, minha irmã que nos acompanha no Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CPT, essa boa companhia para você, era isso que temos para o dia de hoje, que tínhamos para o dia de hoje. Eu desejo que o Espírito Santo encha a sua vida, que você possa, assim como Estevão, testemunhar a sua fé, né? Possa pregar o Evangelho, anunciando, contando a história da salvação, assim como Estevão também contou. E que Deus, Espírito Santo, encha você, para que você também ore pedindo perdão e ore pelo perdão aos outros, aqueles que precisam do perdão de Deus, né? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a você, sua vida, a vida de sua família. Um forte abraço e esteja conosco, esteja com a programação da Rádio CPT, essa boa companhia para você. Um abraço e até a próxima.
Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.